Acontecem umas coisas comigo que é, tipo, muito louco. Como é que eu, negra, sem estrutura nenhuma, vou entrar numa de ser atriz? Que doideira é essa? Peraí, nem a quarta série? Jogo de Cena, 2007, dirigido por Eduardo Coutinho. É um documentário feito no Rio de Janeiro, no qual ele, juntamente com sua produção, fizeram um convite, um cartaz, convidando mulheres acima de 18 anos que quisessem contar histórias de sua vida. 83 mulheres entraram em contato com ele e falaram sobre histórias íntimas, de relacionamentos que já tiveram, histórias pessoais. E a partir desse número, 23 foram selecionadas e ele fez um recorte menor, convidando algumas dessas mulheres para ir até o Teatro Glauci Rocha para que elas conversassem com ele contando essas histórias. Ele convidou depois algumas atrizes mais conhecidas, como Marília Pêra e Andréa Beltrão, para que elas reproduzissem algumas dessas histórias que ele escutou. E no filme ele faz essa montagem juntando algumas dessas histórias reais, reproduzidas pelas mulheres que viveram, e algumas histórias que foram faladas por essas atrizes. Então, no filme tem algumas atrizes que elas não são tão conhecidas. Ele faz esse jogo, basicamente, do que é ficção, o que é real, com o telespectador. Eu tenho pavio curto, mas eu também sou legal. Você chora fácil? Choro. Choro fácil. Me diga, no teste você falou num filme Procurando Nemo. Procurando Nemo é um filme que eu gosto. Choro muito quando penso nele. O senhor não gosta desse filme? Não, eu não vi, mas por acaso. Porque o senhor não gosta de coisas americanas, né? O senhor Não é isso, não. é meio comunista, né? Não, é que eu fumo demais. Fuma? Só que acabou que eu engravidei. Aí eu deixei de lado, né? Aí não ia ter coragem de ter uma filha fora, ia ser mais complicado, né? Namorei ele 2 anos e fiquei casada com ele 6. Agora por quê? Porque eu sentia que eu já não estava presa ao casamento. Muitas mulheres, elas citam o peso que teve alguma ação que aconteceu com seu filho, com o pai, com o marido, um namorado, um ex. E é muito bacana porque, por mais que você não tenha vivido aquela situação, não tenha passado por aquela circunstância que aquela pessoa passou, você consegue identificar e consegue se emocionar como se fosse realmente algo que você tivesse passado. Mas assim, eu posso fazer meio que no embromation aqui. Fala embromation, então. Não, só um pitbox. Se tiver alguém que faça um pitbox. Eu gostei, quer dizer pitbox. Pitbox é... Isso, com pitbox. E é muito engraçado porque aquelas mulheres, elas estão compartilhando coisas tão pessoais sobre elas e depois corta para uma atriz global que tá ali, às vezes compartilhando também alguma história que ela passou, só que você não sabe se é verdade ou não, justamente porque ela tá ali para representar um discurso que já foi dito anteriormente por uma pessoa comum. Então a gente se pega brincando tanto com essas atrizes quanto com essas mulheres também. Quanta gente! Oi. Muita gente. Tudo bem? Tudo. Muita gente. Ninguém disse essa frase ainda, porque... Oi. Nossa, quanta gente, hein? Quanta gente. E durante todo o tempo a gente acha que é uma pessoa que está compartilhando sua história, só que no final do seu discurso ela fala, e foi isso que ela disse. Então a gente vê que ela era uma atriz que estava repassando o discurso de outra pessoa que viveu aquilo. Eu acho que essa foi uma das cenas mais marcantes que eu já vi, não só nesse filme, mas em todos os filmes que eu já vi. Não, porque tem gente que passa o dia inteiro na rua e não olha pro céu, entendeu? Foi isso que ela disse. E eu acho que é um filme que deve ser assistido porque a ficção é boa, mas o real também pode ser tão bom quanto.